Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. A pedido da espiritualidade, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os elementais autogerados. Eu estava pensando ontem sobre falar sobre os chakras e a importância deles, porque a gente fala de chakras e todo mundo sabe que tem chakras, tem a corzinha, tem o nominho, tem o mantrinha, mas para quê, né? Por que é tão importante saber e cuidar dos chakras? Isso aí a gente vai falar amanhã, que tem um pouco a ver com uma questão de obsessão mesmo, né? E aí me veio na mente essa questão dos elementais autogerados. E aí foi um pensamento que veio e não saiu da minha cabeça desde ontem e tá aqui girando, que nem um disco. E aí eu pensei, bom, eu acho que é para ser dito. Então vamos falar sobre elementais autogerados. Diferente de uma obsessão que é feita por um terceiro, que pode ser encarnado ou não, né? Uma pessoa encarnada também pode ser um obsessor seu. Os elementais autogerados, eles estão mais para uma auto-obsessão. E aí, fazendo essa relação, né, do que seria e como explicar sobre os elementais autogerados, a minha mente ela já linka tudo com tudo, né? E eu venho de um mundo dos céticos, então eu sempre tive que buscar de alguma forma, né, explicações válidas, plausíveis e assim, às vezes a gente não tem uma explicação concreta, mas a gente vai buscando validações, tá certo? E uma coisa que eu linkei com os elementais autogerados é a questão do poder do hábito, né? Da persona, se a gente for olhar por uma perspectiva mais junguiana, a persona também entra aqui, e a questão da ancoragem. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e como que a gente junta tudo isso e onde que encaixa na vida para ter uma vida melhor, né? O que seriam elementais autogerados? Elementais autogerados, como um elemental, ele representa um aspecto da natureza. Então temos os elementais do fogo, da água, da terra e do ar. Nós somos feitos desses 4 elementos. Esses 4 elementos são o que compõe a matéria. O nosso diferencial dos animais é que nós temos a questão da consciência, a gente já tem escolha, a gente já tem essa diferença que a gente chama de espírito, né, ou alma, aquela que questiona a vida, que busca evolução e etc. Então, pensando nos 4 elementos, ou seja, na base, o 4 é o quadrado, né? Então, pensando nessa base, no quadrado, nós temos isso na nossa concepção. E cada um representa uma parte de nós, sendo a água as emoções, o fogo sendo aquele impulso, aquela vontade, né? A terra, as coisas que a gente cria, as coisas que a gente pode pegar, a matéria mesmo. E o ar sendo as ideias, pensamento, mental, né? E aí quando a gente fala de elemental autogerado, então sou eu gerei um elemental que pode me auxiliar ou pode me atrapalhar. Então no caso de uma auto-obsessão, pode ser que através de um hábito, certo? Eu tenha feito aquilo muitas vezes e quando eu faço alguma coisa, quando eu tenho uma ação no mundo, isso está diretamente linkado a um sentimento, a uma emoção, a uma vontade, né? A uma ideia que posteriormente se materializa. Então, esse elemental autogerado seria um hábito, uma forma, pensamento, um jeito de agir, persona, de fazer as coisas, de encarar certas situações, que conforme eu vou repetindo aquilo vai tomando força,
né? Então, como qualquer coisa que a gente alimenta, ele cresce, ele ganha força. E aí eu vou trazer um pouquinho da ancoragem que eu achei bastante interessante. Porque a ancoragem, ela entra... Deixa eu baixar um pouquinho esse som, que tá me desconcentrando, hein, pessoal? Vamos abaixar aqui. Então, assim, falando de, por exemplo, quando você entra em casa, todas as vezes que você entra em casa, você faz X, determinada tarefa. Todas as vezes que você passa por determinado lugar, você pensa Y. Então, tem coisas que acionam gatilhos em nós no dia a dia que podem ser locais. Esses locais, eles têm uma ancoragem, porque a gente fez muitas vezes aquela mesma coisa naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, naquela mesma situação. Então você ancorou, né, uma ação ou um sentimento. Toda vez que eu passo na frente daquela igreja, eu fico triste porque eu vi no velório da minha amiga, entendeu? Por exemplo. Então são âncoras que a gente vai criando ao longo da nossa vida, tá? Que estão ligadas a lugares, que estão ligadas a situações, a pessoas. Então, por exemplo, posso ter uma reação que está ancorada em mim e que desperta, que é acionada todas as vezes que alguém fala determinada coisa ou de determinada forma, eu reajo de uma outra determinada forma, eu assumo uma persona que mora em mim, que existe em mim e que eu assumo em determinada situação. Então, quando alguém foi agressivo comigo, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tendo a me retrair e sentir insegurança, tá? Por exemplo, ou quando eu vejo uma determinada situação de injustiça, isso aciona em mim aquele arquétipo, aquela persona do guerreiro e quero brigar, quero ir pra briga. Ou quando eu passo, por exemplo, em frente a uma determinada lanchonete, me dá uma vontade de comer um cheeseburger, porque eu sei que ali o cheeseburger é incrível. Gente, eu não como carne, tá? Então, essa questão dos elementais autogerados, que tá mais nesse mundo místico, no mundo esotérico, ele também pode ser visto desses outros ângulos que eu gosto bastante de ver, né? Porque o meu mental é bastante linka tudo com tudo, né? Então eu achei legal trazer esses outros aspectos para vocês, já que o pedido foi que eu falasse sobre elementais autogerados desde ontem. Eu falei, então eu vou falar, mas eu vou falar do jeito Flávia, certo? Porque para eu entender os elementais autogerados, eu faço esses links, essas ramificações para que eu entenda melhor e entenda também, né, como perceber quando isso está acontecendo, quem é que está assumindo, né, que gatilhos que existem, que já foram criados, quais eu quero manter, quais eu quero aumentar, fazer crescer, ampliar e quais eu quero que não existam mais. Tá bom, gente? Então essa questão dos elementais autogerados é isso, é uma ideia, um comportamento, um hábito que fica te apurrinhando muitas vezes para você fazer aquilo que de repente você não quer mais fazer. Aí o Paulo diz, né? Aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço. Tá bom? Então é uma consciência, tá? De que isso existe. Eu acho que alguns de vocês já devem saber disso. E uma das coisas que faz com que a gente consiga aumentar bastante essa percepção são os exercícios de autoconhecimento, de respiração, alinhamento de chakra, claro, uma terapia sempre bem-vinda, mas esses exercícios de autopercepção para que a gente também vá percebendo uma série de coisas que estão instaladas em nós e que a gente não tem tanta consciência assim e age repetidamente sem perceber, né? Então, para que a gente consiga ter mais esse domínio, né? Esse autodomínio, esse autocontrole, fazer esses exercícios que, para mim, assim, o alinhamento de chakras é
importantíssimo, tá? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre os chakras e a importância deles nesse mundo espiritual e material também, claro, tá bom? Estão todos convidados amanhã